Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pietro e hoje nesse vídeo eu vou ensinar o MMC, que vai ser bastante útil aí para você que vai estar aprendendo frações futuramente. Mas o que é o MMC? O MMC é a abreviação de mínimo múltiplo comum. E nessa aula a gente vai aprender a calcular e dar o resultado. A gente vai aprender a descobrir qual é o mínimo múltiplo comum de determinados números. Bora lá? Aqui no primeiro exercício está pedindo o MMC de 2 e 4. Para a gente descobrir qual é esse mínimo múltiplo comum, a gente vai ter que fazer a fatoração. Mas o que é fatoração? Se você não sabe fatoração, a gente vai aprender agora. Eu tenho que descobrir do 2 e do 4 e eu vou ter que fatorar, ou seja, eu vou ter que dividir. Esse daqui é a divisão. Só que para fatorar, a gente só pode fatorar por números primos. Ou seja, você tem que saber na ponta da língua quais são os números primos. Se você não sabe quais são os números primos, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando. Então, como eu disse, a gente vai fatorar, ou seja, a gente vai dividir. Qual é o primeiro número primo que a gente pode usar? O 2, porque olha, a sequência é 2, 3, 5, 7, só que você sempre começa do menor. Ou seja, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1, ó. Quando chega em 1 já acabou. 4 dividido por 2, 2. E agora a gente vai dividir por que outro número? Pelo número que ainda dá, pelo 2. A gente tem que deixar os números desse lado aqui zerar em 1. Tudo tem que ficar em 1. Ok, mas como é que a gente vai descobrir qual é o mínimo múltiplo comum? Os números que a gente dividiu, que está desse lado aqui, a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, ó. Que vai dar igual a 4. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é igual a 4. Agora a gente vai ter que descobrir o MMC desses três números aqui, ó. E da mesma forma que eu ensinei, a gente vai ter que fatorar. Qual dos primeiros números primos a gente pode começar? Isso mesmo, ó, pelo 2. 2 dividido por 2. 1. Tem como a gente dividir o 5 por 2? Tem, só que a divisão não é exata e aqui tem que dar o resultado exato. Ou seja, o 5 a gente vai repetir. E o 6, tem como a gente dividir por 2? Tem, né? 6 dividido por 2 é igual a 3. E agora, que próximo número primo eu posso usar? Não tem como mais a gente usar o 2. O próximo número primo é o 3. Vou fazer uma seta aqui. Aqui, olha. Que número a gente pode dividir por 3? O 1 a gente já finalizou, já deu 1. 5, não tem como dividir por 3. Só o 3, ó. 3 dividido por 3 dá igual a 1. E agora, qual o próximo número primo? A sequência é 2, 3, isso mesmo, 5. Ou seja, agora tudo aqui vai ficar 1, ó. 5 dividido por 5 igual a 1. Agora, para dar o MMC, a gente vai multiplicar. Eu vou tentar multiplicar mentalmente com vocês. O que estava aqui eu apaguei, porque era só repetição desses, para vocês não se perderem. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ou seja, o MMC é nada mais, nada menos do que 30. Lembrando que o MMC ele sempre acaba quando chega em 1, ó. Esses três números aqui chegaram em 1. Vamos fazer um último exemplo para fechar? Agora, para a gente fechar, a gente vai ter que fazer o MMC de 15, 30 e 20. Vamos começar a fatorar. O primeiro número primo que a gente tem é o 2. 15 tem como a gente dividir por 2? Não. Ou seja, a gente só repete. E 30 tem como? Sim. 30 dividido por 2 igual a 15. E 20 tem como dividir por 2?
Sim, dá 10. Dá pra gente continuar usando o número primo 2? Sim, ó, por causa do 10. E aqui vai ficar 15. 15 que repetiu, ainda não tem como dividir por 2. E o 5 do 10 dividido por 2. Agora, qual é o próximo número primo? O 3. Fiz uma seta aqui para continuar. 15 dividido por 3 dá 5. 15 dividido por 3, 5. E o 5, tem como a gente dividir por 3? Não, ou seja, a gente só repete. Continua a fatoração. Qual o próximo número primo? O 5. Ou seja, tudo aqui já vai ficar em 1. 5 dividido por 5, 1. E agora, para a gente dar o MMC, só falta a gente multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 12 vezes 5 igual a 60. Ou seja, o MMC desses números aqui é igual a 60. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdão aí pelo barulho do fundo. Mas se vocês gostaram, não esquece de se inscrever para me ajudar e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau!